Senhoras e senhores, sejam bem-vindos demais ao nosso vídeo de hoje. Vou comentar sobre esse vídeo do Divaldo, onde ele fala que de 2024 a 2026 será o pico da crise. Nós entraremos em grandes dificuldades, né? E vamos também fazer o nosso Evangelho no Lar. Estou na terra de Mato Grosso, indo até Rondonópolis, né? Eu estou fazendo uma viagem aqui com vocês, me acompanham. Quem me acompanha sabe. Vai lá no meu Instagram, @essabag, que vai ter o meu dia a dia. E vai no Espiritismo Underline Raiz, que também vai ter vídeos espíritas, como os que estão postados aqui. Pessoal, muito obrigado por vocês terem iniciado esse vídeo. Já deixa o seu like aí. E lembrando, se você é um humano raiz, escreve aí, sou um humano raiz, ou alguma coisa relacionada a isso. Eu quero ver quantos de vocês se consideram como eu, um humano raiz, embora que eu também considere um pouco o espírito raiz. Mas tudo bem, né? Vamos dizer, o humano raiz é aquele espírita raiz que está junto, que está aí disposto a fazer os estudos, a se dedicar para a reforma íntima, a ser melhor a cada dia e a evoluir. Você quer evoluir nessa encarnação, voltar para lá e seu mentor, seu amigo espiritual falar assim: boa, mandou muito bem, Joãozinho, fez tudo certo. Ou você quer voltar para lá e falar assim: Joãozinho, você não fez nada errado não, nada demais, mas também não fez nada certo, né? Grande porcaria que você fez com a sua vida. Tenho certeza que você quer ser o primeiro. Porque a verdade é a seguinte: meu pai morreu uns 2 anos atrás e recentemente ele veio me visitar em espírito. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. E qual foi a primeira coisa que ele falou pra mim? Ele falou assim: Eduardo, você estava certo mesmo. As coisas são do jeito que você falava. Se eu tivesse te ouvido, eu tinha evoluído ainda mais. Mas ele evoluiu bem na encarnação. Mas quando você volta pra lá, você olha pra você mesmo e fala: caraca, mano, tudo que importava era apenas a evolução espiritual. E às vezes eu me deixei vencer pelos bens materiais, por bebida, por essas coisas que a gente sabe que desviam o propósito verdadeiro do nosso principal motivo de estarmos aqui: evolução espiritual. Então é isso, sejam bem-vindos. E, bom, vou começar fazendo os comentários, né? Sobre esse vídeo do Divaldo, como eu já falei muitas vezes, desde o início do Covid. Quando o Covid começou, eu fiz vários vídeos falando de mutação genética e tudo mais. Tudo que eu falei realmente está acontecendo agora. Óbvio que eu não fico feliz por isso, eu gostaria de estar errado, né? Quando os espíritos me falaram logo no Covid, eles falaram assim: isso aí não vai ser um problema que vai se resolver fácil, é coisa de 5, 10 anos, é um problema gravíssimo que vai matar muita gente, embora não vai extinguir a humanidade, óbvio que não. Porque embora esteja morrendo muita gente, realmente está, 3 mil pessoas por dia hoje em dia, isso em comparação com a população no geral não é muita coisa, mas é muitas pessoas. Todo mundo conhece alguém praticamente que já morreu, né? Eu conheço um monte de gente que já morreu. Então assim, eu vejo as pessoas que morrem. Então é uma doença gravíssima e que a gente deve ter cautela, mas não é sobre isso o vídeo de hoje. Então o Divaldo Franco disse que de 2024 a 2026 nós estaríamos na pior fase de todas. Por quê? Nós sabemos que a gente tem aí essas variações do Covid, coisa que eu falei no meu primeiro vídeo lá atrás. Até hoje as pessoas comentam: nossa, o Eduardo falou isso há 9 meses atrás. Comenta isso no vídeo, né, da mutação. E essas mutações, fatalmente, uma hora vão piorar. Não tem jeito. Porque quando a gente tem uma mutação que ela fica mais fraca, um vírus que está aqui, ele fica mais fraco, acontece, ele morre e não propaga. Mas quando você tem uma mutação onde ele fica mais forte, esse daí propaga. E logo, os vírus que vão estar por aí vão ser só os mutáveis. Aí tem gente que fala assim: ó, Nova Zelândia conseguiu controlar o coronavírus. Controlou porque não chegou a nova variante lá. Porque quando chega a nova variante, não vai conseguir controlar, porque ela é muito pior. Essa P1 que está no Brasil é 10 vezes mais contaminada, tem 10 vezes mais quantidade de vírus, né, por humano. Então assim, é um problema gravíssimo. Então óbvio que se a gente não tem, segundo os espíritos me falaram, já falei isso na live, não existe tecnologia para resolver o problema do coronavírus hoje. Não tem vacina. Já contei para vocês que um diretor de um hospital falou para mim: Eduardo, você está certo sobre o que você falou, porque as vacinas não estão fazendo efeito que deveriam. Ele falou: tem 3 pessoas que trabalham no hospital, uma delas está internada, outras 2 estão com positivo de Covid. Já tomaram 2 doses, a segunda dose já passou de 30 dias, ou seja, já era para ter estabelecido uma doença, já era para o corpo já estar preparado para lidar com esse vírus e não está conseguindo, porque já são variáveis de vírus. Isso vai sempre acontecer, principalmente porque agora eles se espalham mais fácil, mas não é motivo para ter desespero, e o evangelho de hoje vai falar sobre isso, tá? Bom, então é o seguinte, pessoal: para que a gente haja uma melhora do Covid, a gente precisa buscar um resultado. Precisa buscar uma nova tecnologia. Isso vai se desenvolver daqui a alguns anos. Então o que acontece? O nosso planeta ele vai sim entrar por fases complicadas, mas não é o fim do mundo. Você não tem que entrar em depressão por causa disso, porque o que acontece?
Vamos lá, o que é uma fase complicada? A fase complicada é uma fase onde muitas pessoas vão espiar, muitas pessoas vão passar por problemas por conta das suas expiações, das suas escolhas no passado. E vida que segue, aproveita para focar em você mesmo. Aproveita para focar na sua evolução, aproveita para estudar mais, aproveita para fazer menos coisas ruins e mais coisas boas. Qual que é o problema? Não é nada demais. Quando às vezes eu falo esses vídeos, tem gente que fala, meu Deus do céu, a vida acabou. Não acabou nada. Qual que é o problema das pessoas morrendo de Covid? Eu não vejo problema nenhum nisso. Inclusive, assim, elas vão continuar a evolução delas, né? Agora, é óbvio, você tem que evitar ao máximo para pegar a doença. Então, se eu falei da vacina, que a vacina não funciona tão bem, mas se você puder tomar, toma. Porque ela pode te salvar de alguns, pode não salvar 100%, mas vai te ajudar em alguns pontos, entendeu? Então é importante sim, se você estiver disponível, tomar. Não falei para não tomar vacina não, tá? Então vamos fazer o nosso evangelho. Pega o seu copinho de água lá, a sua garrafa, a sua jarra, o jeito que você quiser. E vamos, se você não pegou ainda, pausa, vai lá. O texto está embaixo, eu não vou ler o texto, mas você, se quiser, você pode ler. E vamos lá, né? Agradecemos ao nosso Mestre Jesus pela essa maravilhosa oportunidade de estudo do Evangelho. Pedimos para que nos abençoe em nossos mais íntimos pensamentos, para que a gente possa realizar esse estudo. Que assim seja. Ajude-o e o céu te ajudará. O que quer dizer esse Evangelho, na realidade? Ele fala que Deus cuida dos pássaros, que Deus cuida não sei o quê. Ou seja, em resumo, sendo direto, né? Porque essas palavras, esses textos são difíceis. Você está vivendo num universo de Deus. O que quer dizer isso? Que é o único que tem disponível, na verdade. É a única escolha, né? Não tem muita opção. Mas nesse universo você vai ter as condições para sua evolução. Não importa se você está na fase evolutiva de um pássaro, se você está na fase evolutiva de um humano normal, se você está na fase evolutiva de Chico Xavier. Você vai sempre ter as suas condições necessárias para sua evolução. E o que você tem que fazer é trabalhar na sua evolução. Por isso eu comecei falando aqui no começo, né? Você não tem que se preocupar com, oh meu Deus, e as pessoas que vão morrer e não sei o que, ou então, quem tá no paredão do Big Brother, e não sei, isso não importa. Do Big Brother menos ainda, né? Claro, mas isso não importa, essas situações, ou até mesmo o que vai acontecer com o planeta em 2026, 2024, porque a evolução é individual, entendeu? Se vai morrer 200 pessoas assim ou assado, não faz diferença. Por quê? Não é que eu tô sendo frio, raciocínio, vamos pensar um pouco. As pessoas estão passando pelas suas provas e pelas suas inspirações. Por isso o Covid está aí. O Covid não está aí só para zoar. Vamos meter um vírus lá só para zoar a galera. Claro que não. O Covid está aí com autorização, obviamente, de Jesus, com planejamento das mentes que coordenam o nosso planeta, que trabalham para Jesus, os geneticistas, engenheiros, etc. Porque não existe uma palavra que defina tão bem eles, né? Que é muito mais complexo do que a gente conhece. Eu converso com esses espíritos, eu consigo conversar com eles. Então o Covid está aí, ele é um projeto super bem sucedido para fazer as pessoas esperarem seus erros. Então não tem por que ficar desesperado, não tem por que ficar... Qual que é o problema? É que quando a gente tem uma visão puramente humana e material, a gente não consegue ver o que acontece pelos bastidores. E na realidade, os bastidores são muito maiores do que a visão puramente humana que a gente tem. Então seria como assim, o que você está vendo é o resultado de um carro, né? Você está vendo aqui um carro, esse carro alugado aqui, você está vendo ele. Só que você não vê quando eles estão injetando plástico, quando eles estão fazendo a parte do alumínio. Então você só vê a parte do carro, mas é muito mais complexa a questão da construção do carro. Ou seja, a vida material que vocês, humanos, e eu também como humano enxergo, ela é muito nada perto da vida espiritual. Então há uma complexidade de situações que regem a vida de um encarnado. E esse encarnado, ele é um espírito que já vem há muitas vidas reencarnando e desencarnando em vários locais diferentes, inclusive planetas, inclusive sistemas solares diferentes, inclusive até galáxias diferentes da nossa. Embora esteja muito longe, na questão espiritual não é tão assim. Ou seja, não é um simples Covid que vai acabar com a humanidade. O Covid está aí, é uma ferramenta deles, etc. Mas o que importa não é o Covid. O que importa é a sua vida frente a essa situação. Você tem que se preocupar se você está vindo melhor ou pior do que quando você chegou. Quando você chegou no planeta para reencarnar novamente dessa forma, lembrando que, obviamente, hoje nós temos 7 a 8 bilhões de população no planeta, né?
em 1800 nós tínhamos 1 bilhão. De onde vieram essas 7 bilhões de pessoas? Não estavam jogando truco lá no mundo espiritual esperando para reencarnar? Claro que não. Então ocorre um intercâmbio de almas entre planetas também. Então muitos vieram de outros planetas. E é normal, tem alguns que estão aqui com o propósito de evoluir, tem alguns que estão aqui com o propósito de pagar só seus débitos do passado, né? Mas todos têm débitos, na verdade, praticamente. Tem alguns que estão aqui com o propósito de auxiliar no processo evolutivo. Vocês não percebem essas crianças super evoluídas que estão reencarnando? Tem um monte agora, já tinha, mas agora tem muita criança assim. Eu leio pelos comentários, se você conhece alguma criança assim mais evoluída, escreve aí embaixo. Vocês vão ver os comentários de quantidade de pessoas que falam, meu, impressionante. Porque existe essa questão. Então assim, vamos parar de ter essa visão humana demais e falar assim, meu Deus, estamos aqui, o Covid está acabando, que se dane, vai fazer o quê? Que se dane, se preocupa com a tua evolução. Se você pegou o Covid e vai morrer de Covid, pelo menos leia o nosso lar antes de morrer, pra você saber o que vai fazer lá do outro lado, entendeu? Não se preocupe com um monte de outras coisas. A vida é assim mesmo, a vida é uma questão física muito sensível. E o que esse texto fala do Evangelho também é uma questão muito importante. Se você parar e olhar da parte científica, a vida na Terra era uma série de acidentes. Porque se estivesse um pouco mais perto do Sol, já não daria para ter como. Se estivesse um pouco mais longe, também não. Se não tivesse a Lua, não ocorreria o equilíbrio. Se não tivesse atmosfera, não teria oxigênio. Se tivesse tido um outro meteoro, a gente não teria vivido. Então são várias coisas que dá para ver claramente que Deus está lá, comandando a nossa vida da forma que tem que ser. Claro que não é Deus pessoalmente que está lá, opa, deixa eu aqui construir uma árvore aqui. Isso aí é alegoria. Os bons espíritos que trabalham em nome de Deus, assim como Jesus e todos os outros que estão abaixo dele na Terra, eles são representantes de Deus. Então a ordem na Terra não tem nada desordenado, está tudo extremamente no seu lugar, como sempre esteve, como sempre vai estar. Tudo que está acontecendo está tudo no cálculo das coisas que acontecem. Por que eu não pego Covid? Por que eu não corro o risco de fazer essas coisas? Porque eles consideraram que por algum motivo tinha que ser dessa forma, etc, etc. Então assim, a gente tem que refletir no quê? Qual que é o resumo disso tudo? Faça a sua parte e o resto que seja o resto. O que vai mudar você ficar ansioso porque em 2024 as coisas... E se dane o que vai acontecer em 2024. Se preocupa com a sua evolução. Como? Melhorando pela reforma íntima, largando todos os vícios, fazendo coisas boas, largando tudo que a gente sabe que é ruim. Droga, obviamente, não precisa nem falar. Eu sei que muitos de vocês fumam maconha. Comecei a conhecer os inscritos e comecei a ficar de cara com essa situação, porque eu achava que nenhum inscrito fumava maconha. Descobri que vários fumam. Pelo amor de Deus, larga essa porcaria. Principalmente porque sustenta o traficante, mas também é ruim. Tão ruim como a bebida. A bebida tem uma porcaria, mas é que a bebida não tem a questão do traficante. O cigarro, que faz muito mal para você, muito mal mesmo para quem fuma. Todas as outras coisas, até com jogos, o sexo de forma errada, todas essas coisas, todos esses vícios que levam a pessoa para um umbral e segundo uma pessoa de forma o apego ao dinheiro, aos bens materiais, e não precisa ser rico para isso, tá? Se a pessoa tem uma coleção que ela acha aquela coleção mais importante, às vezes até que a própria esposa, se bem que isso não é muito difícil, não é brincadeira, mas que ela considera aquela coleção mais importante até que a vida de outras pessoas, isso aí não é legal. Isso aí é também apego à matéria. Pega todos esses apegos e põe de lado. Se desenvolve em bondade, em caridade. Isso não é ser trouxa, tá? Não é ser trouxa, porque eu faço bondade e caridade, mas eu não sou otário. Não deixo ninguém passar para trás, nem se dar bem em cima de mim. Pelo contrário, você tem que ajudar quem quer ser ajudado, ser bom com os bons, ser justo com os justos. E ser justo com os ruins. Né? Não ficar fazendo papel de trouxa, nem deixando as pessoas te explorarem. Então assim, quando você se desenvolve nisso, adquire mais conhecimento, estuda o espiritismo a fundo, larga a mão de ler aqueles livros lá, o segredo de não sei o que, a vida de não sei, esses livros que não vão te levar a lugar nenhum. Pega um livro espírita e leia. Nosso Lar, Violetas na Janela, uma porrada de livro fácil de ler, que é bom para entender e que vai te trazer vários ganhos de várias formas. Larga a mão desses livros ruins, que se dane. Livro que não vai te trazer em lugar nenhum. É o romance 50 tons de cinza. Pelo amor de Deus, vai gastar tempo, dinheiro e recursos com uma coisa dessa. Então vamos focar no que interessa para nossa evolução, e é isso que importa. Né? Fazendo isso parece até um pouco egoísta, mas é assim que você se desenvolve, porque focando na sua evolução você passa a ser uma pessoa melhor, e aí você acaba ajudando as pessoas. Né? Então vamos fazer o ensinamento do nosso Evangelho.
Agradecemos a todos os bons espíritos que vieram aqui e na casa de cada um desses amigos auxiliar nesse Evangelho no Lar. Agradecemos também e pedimos para que, se tenha qualquer tipo de espírito que precise de ajuda nesse momento, ele possa ser levado pelos nossos amigos para receber a ajuda necessária. Que assim seja. Encerramos nosso Evangelho. Pode beber a sua água. Isso aí, eu quero saber a opinião de o que você achou do Evangelho. Escreve aí embaixo. Você gostou, você gostou. Dá uma nota aí, vai. 0 a 10. Vamos começar a fazer nota? Boa ideia. Vamos começar a fazer nota. 0 a 10. Coloca a nota aí. Eu gosto disso aí. Valeu. Muito obrigado, pessoal. Bom final de semana a todos.